Segundo livro de Reis, capítulo 6, do 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostraram-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, estamos na tua casa, Pai, reunidos no teu santo nome, diante da tua santa palavra, querendo receber algo que venha do Senhor para os nossos corações. Tua palavra é o verdadeiro alimento, Pai. Ela mesma diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. E é essa palavra que alimenta, que nós queremos receber essa noite. Não estamos interessados aqui em discursos humanos, em doutrinas de homens, em historinhas, nem em filosofias. O que precisamos é a palavra que sai da tua boca, que alimente o nosso espírito, que sustente a nossa vida, que ilumine o nosso caminho. Ela é a nossa lâmpada, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor, juntos em oração, vem falar conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco através do Espírito Santo e usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em tuas mãos, Pai. Enche-me da unção e do poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar a tua palavra. E esta unção quebre as barreiras, quebre os impedimentos, Pai, os obstáculos, as distrações, para que o teu povo ouça a tua voz esta noite. Eu oro junto com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, este é um episódio particular, interessante, da vida do profeta Eliseu, em que ele está aqui fazendo um milagre. Um machado está flutuando milagrosamente das águas. Mas não é propriamente sobre este milagre que eu queria falar com os irmãos, mas sobre o total desta passagem, sobre o contexto e o que estava aqui acontecendo. O profeta Eliseu é um homem de Deus. Os profetas eram levantados por Deus com a missão de trazer a palavra de Deus às pessoas. Naquele tempo, profetas eram raros. Deus levantava um aqui, ali, em cada geração, mas não era um ministério abundante, não é? Era raro você ter um profeta, e eles eram levantados por Deus com objetivos específicos, mas ao falar o profeta, era a voz de Deus que se estava ouvindo. Então, no contexto da passagem naquela época, podemos dizer que ali o profeta era um representante de Deus. Ao ouvir Eliseu falar, era como se aqueles homens estivessem ouvindo Deus falar. Ele era a boca de Deus naquele lugar. Hoje, nos dias atuais, nós temos uma situação bem diferente daquela. Primeiro, que é diferente, nós, igreja do Senhor, a Bíblia diz, fomos todos ungidos por Deus, fomos todos abençoados por Deus, e todos nós hoje fomos transformados em profetas do Senhor. Você sabia disso, queridos? Por que eu posso dizer isso? Porque Deus te deu a missão de falar por Ele, de ser boca de Deus aonde você for. Jesus não disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura? Quando você prega o Evangelho, quando você fala de Jesus, o que você está sendo nesse momento? Um profeta do Senhor, boca de Deus para levar a palavra e o conhecimento àqueles que estão à tua volta. Por isso hoje, profetas são muito mais abundantes, porque a princípio toda a igreja foi chamada
como um profeta do Senhor. A própria Bíblia diz que nós, cristãos, somos embaixadores da parte de Cristo. É um termo usado no Novo Testamento para se referir à igreja do Senhor. Embaixador é aquele que representa. Nós somos representantes do Senhor. Falamos em nome do Senhor, oramos em nome do Senhor, operamos em nome do Senhor. Então a nossa situação hoje é muito superior à situação daquele momento. Agora, eu creio que esse texto, esse episódio, aquilo que aconteceu com Eliseu, tem ainda utilidade para nós, no sentido de nos trazer uma lição da parte do Senhor, que eu creio nós podemos aplicar à nossa vida. Veja, Eliseu, no contexto da passagem, ele era o líder, o dirigente da escola de profetas. Ele tinha o dom dado por Deus, como eu disse, é raro. Ele tinha a missão dada por Deus de levar a palavra, mas ele tinha seguidores, pessoas que se ajuntavam a ele, querendo desfrutar dessa intimidade de Deus que ele também desfrutava. E naquele tempo era comum esta figura da escola dos profetas, não que se pudesse ensinar profecia, porque é um dom da parte do Senhor, mas uma escola de preparo, para estarem ali aptos a ouvir de Deus, para depois também serem boca de Deus aquelas pessoas. E no texto nós estamos vendo Eliseu, nessa época, como profeta do Senhor, dirigindo uma escola de profetas, aonde, diferentemente, todos habitavam juntos naquele mesmo lugar. E Eliseu, que foi um homem tremendamente ungido por Deus, ele foi sucessor do profeta Elias, e a Bíblia diz que ele pediu ao Senhor unção dobrada daquela que estava sobre Elias, e Deus concedeu isso a ele. O que Deus fez através de Elias já foi grandioso, e através de Eliseu foi dobrada a unção sobre a vida dele, e por isso muitos outros se agregaram a Eliseu. Muitos chegaram para esta escola de profetas, a tal ponto que de repente o lugar onde eles moravam, porque a escola não era só um lugar que se frequentava, mas eles iam para lá e ali permaneciam, nessa intimidade diária com o profeta, não é? Chegou a um tal número de pessoas que o lugar onde eles se abrigavam se tornou pequeno. E é isso que nos diz a palavra que nós lemos aqui no versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Perceberam a necessidade. Habitavam ali com Eliseu, e viram que pelo número de pessoas, aquele lugar ficou insuficiente para que pudessem todos estar habitando ali com Eliseu. Disseram então, percebendo a situação, que era pequeno, estava estreito aquele lugar e algo precisava ser feito. Lembrando do que eu disse aqui ainda há pouco, que Eliseu, naquele momento, é um representante de Deus. Ao falarem com Eliseu, era como se estivessem falando com Deus, porque Eliseu trazia a direção, trazia a palavra que vinha de Deus, e naquele tempo era esse o conceito que era entendido, compreendido por aqueles homens, e assim Eliseu era visto como um representante de Deus. E vós então, para entender o texto, vamos assim considerá-lo também aqui. Vamos olhar para Eliseu nesse texto e vamos imaginar Deus. Aqui ele representa Deus no contexto desta passagem, fazendo milagres, reunindo os seus discípulos, reunindo os seus seguidores. Eliseu é Deus nessa passagem. E vamos fazer uma comparação também desse episódio com a igreja, conosco hoje. Hoje nós, como os discípulos de profetas, aqueles que estão aprendendo com Deus, os discípulos de Jesus. Tem algum aqui? Somos nós, discípulos de Jesus, Jesus Deus, nós seus discípulos, fazendo este paralelo, Eliseu como Deus, discípulos de profetas, aprendendo com ele, vivendo com ele, querendo tirar dele algo bom para as suas vidas. Assim estamos nós aqui também no mesmo propósito e no mesmo objetivo.
Fazendo esta comparação, este paralelo, vamos analisar o texto que está aqui diante de nós. A necessidade de crescimento foi identificada pelos discípulos. Eu creio que isso também se aplica à igreja. Não só no contexto imediato, né? Nós estamos hoje celebrando o 6º aniversário do templo. Eu lembro quando a gente mudou para cá, esse templo era grande demais para nós, né? A gente parecia sumir aqui dentro, não é verdade? Os mais antigos que acompanharam aqui desde o início tiveram esse privilégio, né, de observar os 3 andares, todas aquelas salas, né? E a gente pensava, será que a gente um dia vai ocupar tudo isso? E hoje já estamos ocupando tudo isso. E se fizermos uma análise bem direitinho, já vamos começar a pensar que esse lugar está ficando estreito também para nós, para algumas coisas que gostaríamos de fazer e que hoje já não é possível fazer nesse lugar. Mas não apenas nesse contexto imediato, que é a nossa realidade, a igreja precisa crescer em todos os sentidos. Concorda? Nós precisamos crescer como cristãos, nós precisamos crescer como pessoas de Deus, precisamos nos santificar mais, precisamos melhorar a cada dia. Não é como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Precisamos progredir sempre. A igreja precisa alcançar mais pessoas, você concorda? Ou está bom só o que a gente alcançou aqui, está bom? Já alcançamos o bairro de São Cristóvão, que é o nosso escopo aqui? O nosso escopo é o bairro de São Cristóvão. Já alcançamos o bairro de São Cristóvão todo? Já está bom? Não está bom. Então a igreja precisa crescer em todos os sentidos, não só no prédio físico, mas como pessoas, como crentes, né? E com a abrangência da palavra que temos que pregar, a igreja também hoje precisa crescer. Então, vamos olhar para o texto aqui e aprender um pouquinho com os conceitos aqui apresentados, como eles enfrentaram esta situação que era a mesma que nós temos, a necessidade de crescimento. O motivo desta conversa com Eliseu foi porque eles identificaram que havia uma necessidade de crescimento. Hoje nós chegamos à conclusão que também precisamos crescer. O que faremos diante deste mesmo problema? Vamos olhar para a Bíblia e aprender num texto como esse qual deve ser a nossa reação. Olhando para o texto, leia o versículo 2. Diz assim: vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Eles propuseram isto a Eliseu, e Eliseu respondeu: ide. Ou seja, ele aprovou, ele disse: está bom, façam desta maneira. Veja, olhando para Eliseu como Deus, como eu disse aqui no início, o que eles fizeram em primeiro lugar ao perceber a necessidade de crescimento? Foram consultar ao Senhor. Não é? Posso fazer uma analogia dizendo que eles foram orar, foram falar com quem podia dizer o sim e o amém, foram falar com quem poderia autorizar ou não autorizar. Concorda comigo? Eliseu representando Deus nesse texto. E eles vão a Deus. Nós identificamos que precisamos crescer. O que nós temos que fazer em primeiro lugar? Ir a Deus. Concorda comigo? Qual é o primeiro passo que temos que dar? Buscar ao Senhor. Buscar a sua aprovação. Buscar a aprovação de Deus é o primeiro passo. E no texto lido, Eliseu diz: ide. Por quê? Eu creio também que se nós buscarmos ao Senhor, a resposta do Senhor será a mesma. Vocês querem crescer? Vocês precisam crescer? E qual é o objetivo do crescimento de vocês? O objetivo são os meus objetivos? Então eu digo sim. Ah, o objetivo é a vaidade de vocês? Então eu digo não. Mas se o objetivo for os objetivos de Deus, que a palavra seja anunciada a mais pessoas, que haja mais lugar para acomodar mais pessoas, certamente a resposta de Deus será a mesma. Ide, façam, podem ir, trabalhem por isso, trabalhem pelo crescimento da igreja. Porque, na verdade, foi isso que Eliseu instruiu a eles. E interessante observar que eles próprios é que cuidariam da solução do problema. Veja, precisamos crescer porque o local está estreito. Qual a ideia? Vamos até o Jordão,
vamos cortar madeira, vamos fazer uma obra, vamos edificar, vamos construir. Interessante, eles não contrataram uma empreiteira, não é? Eles não chamaram uma empresa. Eles próprios assumiram para si a responsabilidade. Traz isso para a nossa realidade. Amados, quem diz o sim e o amém, quem é? É Deus. Agora, quem faz somos nós. Você está entendendo? Deus aprova, mas quem tem que pôr a mão na massa somos nós. Quem tem que construir e edificar somos nós. Esse é o nosso trabalho. O Senhor diz o sim, diz o amém, abençoa. Faz um milagre, como foi a aquisição desse prédio, como eu disse a vocês ainda há pouco, né? O milagre quem faz é Deus, mas a iniciativa quem tem que tomar somos nós. Entende isso? E o texto é bem claro nesse sentido. Eles foram a Eliseu, como quem vai a Deus, pediram, e Eliseu simplesmente disse, podem ir. E eles mesmos pegaram as ferramentas, e eles mesmos trabalharam com as próprias mãos. Cada um dos discípulos estava disposto a trabalhar. E aí eu ouso fazer essa pergunta, que eu não quero nem ouvir a sua resposta, não quero nem olhar para você. Você está disposto a trabalhar? Você está disposto a pegar na ferramenta? Você está disposto a botar a mão na massa? Ou você vai ficar como aqueles que apenas sonham com algo melhor? Você já viu que existem pessoas que vivem sonhando com algo melhor? Eu queria tanto que a minha vida melhorasse. Mas ela não move uma palha para que a sua vida melhore, né? É um tremendo de um vagabundo. E Deus não abençoa vagabundos de maneira nenhuma. Mas Deus abençoa quem trabalha. Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Aquilo que produzimos é abençoado por Deus quando entregamos em suas mãos. Entende isso? Então, eles mesmos trabalharam. E a pergunta que eu faço a cada um de nós, responda para você mesmo. Você está disposto a isso? Ou você é daquele que fica dizendo, a igreja podia ter isso? Tem gente assim? É o que a gente chama de engenheiros de obras prontas. Chegam aqui, encontram tudo prontinho, mas tem um monte de palpite para dar, né? A igreja podia ter isso, a igreja podia ter aquilo, a igreja podia fazer isso, a igreja podia fazer aquilo, podia aplicar aqui, podia aplicar ali. Que tal você calar a sua boca e começar a trabalhar? Que tal? Que tal você botar a mão na massa ao invés de ficar falando? Falar é fácil, fazer é que é difícil. Já ouviu esse ditado? Pois a igreja é composta de gente que faz, não de gente que fala só, mas de gente que trabalha. O exemplo está aqui. Os profetas eram de Deus. Eliseu era de Deus. Eliseu fazia milagres maravilhosos. Mas na hora de fazer o lugar crescer, eram eles que tinham que botar a mão na massa. Eliseu não convocou simplesmente uma reunião de oração. Vamos orar para ver se esse prédio cresce. Eliseu fez isso? Não. Porque oração não faz o prédio crescer. Mas trabalhar é que faz o prédio crescer. Entende? Trabalhar é que faz a igreja crescer. E cada um tinha que botar a mão na massa para que a obra fosse levada a bom termo. Então o Senhor está ainda hoje chamando a igreja para dar crescimento em todos os níveis que você possa imaginar. Tanto no nível físico, no escopo do prédio, quanto no nível pessoal. Só haverá crescimento na sua vida espiritual se você trabalhar por isso. Há pessoas que ficam, pastor, olha por mim para eu melhorar. Melhora você. Não peça para eu orar por você, não. Faz alguma coisa para você melhorar. Se mexa, é o que eu digo a você. Ouça a palavra de Deus e a põe em prática na sua vida. Eu duvido que você não melhore. Eu duvido que você não seja mais santo. Eu duvido que você não seja mais preparado. Mas enquanto você ficar esquentando esse banco, só me ouvindo falar e não fazendo nada, sua vida não vai melhorar. Não adianta orar, não tem reza forte, não tem macumba evangélica que dê jeito nisso. É você que tem que fazer. Somos nós que temos que pôr a mão na massa para que a nossa vida ande em todos os sentidos, para que a igreja cresça em todos os sentidos. Tem gente que quer alcançar o mundo, chora pelas pessoas que estão morrendo na África, mas não prega para um vizinho que está aqui do seu lado. Para aí, esse teu romantismo me enche o saco. Sabia disso? A gente fica romantizando, a África, as criancinhas. Tem um vizinho teu, tem uma pessoa no teu prédio.
Tem uma pessoa no teu colégio que ainda não viu você falar nada de Jesus, mas você está sempre querendo que a igreja fale por você. A igreja é você. Toque, toque, toque. Tem gente? A igreja é você. A igreja somos nós. Você está entendendo isso? Dá um toque, toque aí no seu irmão. Você está entendendo isso aí, irmão? Tem gente? Pergunta aí. Tem gente aí? Você está entendendo isso? Você é a igreja. A igreja não é uma entidade separada de você. A igreja cresce quando você cresce. A igreja cresce quando você se dispõe. E Deus abençoa com o crescimento. A igreja trabalha, e a Bíblia diz lá em Atos, dia a dia o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Entende? Mas você está trabalhando, a igreja está trabalhando. Assim como os profetas decidiram trabalhar, os discípulos pegaram nas ferramentas e foram fazer. Agora, outro detalhe importante do texto. Quando pediram a permissão de Eliseu, Eliseu disse, podem ir. Que ótimo, maravilhoso. Mas o versículo 3 tem uma outra lição. Um deles disse assim para Eliseu, serve-te de ires com os teus servos. E ele respondeu, eu irei. Veja, eles pediram que Eliseu não apenas aprovasse, mas que ele também fosse junto. Nós não queremos apenas a aprovação de Deus. Nós queremos a presença de Deus. Entende isso? Há um episódio na Bíblia também narrado no povo de Israel, em que Moisés, dirigindo o povo de Deus, Deus a um ponto chegou que estava tão cansado daquele povo que disse assim, não vou mais com vocês. Eu vou enviar o meu anjo, o anjo vai à frente. Até que Moisés, num ato de coragem e ousadia, ele disse para Deus, não, Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Eu não quero o anjo do Senhor, eu quero o Senhor. Eu não quero um representante, eu quero o Senhor comigo. Se o Senhor não for, eu também não vou. Aquele rapaz disse para Eliseu mais ou menos isso. Nós não queremos apenas a sua aprovação, nós queremos a sua presença junto conosco. Eliseu está representando Deus, a voz de Deus. Eles querem a presença do Senhor. Isso é uma lição para nós também. Nós queremos crescer para quê? Para aparecer? Não, a gente quer a presença de Deus. Se Deus não estiver no que a gente está fazendo, não tem sentido fazer o que a gente está fazendo. Por isso, meus amados, a nossa igreja completou esse ano 14 anos. E uma oração que eu sempre fiz a Deus, e disse a Deus o seguinte, Senhor, se a igreja for útil para o Senhor, mantém a igreja. Se ela não for útil, pode fechar. Cada um de nós vai fazer a sua vida. Você entende isso? A igreja tem que ser útil para Deus. O maior interessado em manter a igreja tem que ser Deus, não pode ser eu. Por isso não pode ter essa relação de dependência. É terrível essa relação. A igreja acaba e a gente continua. Deus é que é o Senhor da igreja. É Ele que tem que determinar se vale ou não a pena. Mas se Ele não estiver conosco, não adianta fazer nada. Não adianta continuar fazendo coisas, programações, eventos, se o Senhor já não se faz presente. Por isso eles dizem para Eliseu dessa forma, Eliseu, serve-te também de ires conosco. E o melhor, ele disse o quê? Eu irei, eu vou. Se nós pedirmos, Deus também virá. Deus também irá conosco. Deus também estará ao nosso lado. Sempre estará. Se eu estiver de acordo com os interesses de Deus, Ele estará comigo. Agora, presta atenção, é ilusão. Algumas pessoas estão dizendo assim, Deus está comigo. Deus está abençoando o que eu estou fazendo. Deus está ao meu lado. E não está coisa nenhuma. Porque a pessoa não está fazendo as coisas pelo interesse de Deus. Ela está fazendo pelo seu próprio interesse. E porque está dando certo, ela se engana dizendo que Deus a está abençoando. Que Deus está com ela. Gente, se esse raciocínio está certo, tem até macumbeiro sendo abençoado. Está fazendo a macumba, a mulher amada está voltando em 3 dias, as coisas estão acontecendo. E a pessoa começa a achar que está sendo abençoada. Nós somos abençoados quando fazemos o que Deus quer, e não quando fazemos o que nós queremos. E o que precisamos é que Deus esteja conosco. Não adianta fazer se Ele não está aprovando. Eu até posso fazer, porque fazer, qualquer um pode fazer. Aliás, hoje abrir uma igreja é a coisa mais fácil do mundo. Você já viu isso?
Semana retrasada botaram um anúncio no jornal. Você viu o anúncio? O cara dizendo assim: procuro 2 pessoas para abrir uma igreja junto comigo. O lucro é garantido. Ela botou no anúncio do jornal. Aí o pessoal do jornal ligou para o cara, para falar com o cara: como é que é esse negócio? Não, eu estou querendo porque é tranquilo, basta que a pessoa... Mas tem que conhecer, não tem que conhecer nada não, basta saber um pouquinho alguns versículos da Bíblia, e ali a gente vai abrindo um lugar, depois a gente vai aumentando, porque cresce rápido. Foi assim que o cara falou. Não é? Por isso, construir, qualquer um constrói. Abrir, qualquer um abre. Fazer, qualquer um faz. Agora, fazer com Deus é que é outra coisa, entendeu? Fazer com a permissão de Deus, fazer com a presença de Deus, é o que vale. Agora, se não for com Deus, eu não quero fazer. Se não for com a aprovação de Deus, eu não quero crescer. Se não for com a presença de Deus, eu não quero avançar. Eu não quero fazer o que estou fazendo se não for com a presença de Deus. Assim disseram aqueles homens ao profeta Eliseu, que ali representava Deus. E Deus certamente desejava estar com eles. Eu creio que Deus também deseja estar conosco. Então, queridos, quando estamos edificando e fazendo a obra do Senhor, será que Ele não quererá estar conosco? É claro que sim. Claro que estará, porque é dele o interesse em primeiro lugar. Jamais pode ser meu o interesse. É como eu falei hoje pela manhã: o que motivou você a vir à igreja? O que motiva você a vir à igreja a cada semana? A maioria das pessoas, para quem perguntarmos isso, dirá aquilo que eu disse hoje pela manhã: quero buscar minha bênção. O motivo está completamente errado. Você não busca a Deus para receber sua bênção, você já foi abençoado. Então você quer colocar-se à disposição do Senhor. A gente vem aqui para se colocar à disposição de Deus, para louvá-lo porque Ele é digno de ser louvado, para agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, para ouvir a Sua palavra, para nos preparar, para fazer o que Ele quer que cada um de nós faça. A razão tem que estar em torno disso. Qualquer outra razão é contaminada. É contaminada por mera superstição que não leva ninguém a nada. Com mera superstição, pessoas vão a centro de macumba, vão a tudo que é tipo de religião, da mesma maneira, com o mesmo sentimento, querendo apenas receber alguma vantagem por aquilo que estão fazendo. Esse é um relacionamento doente com Deus, queridos, e muitos estão desenvolvendo esse relacionamento hoje em dia. Então eu creio que Deus precisa estar conosco. Mas olha, há uma lição também no texto. Vamos ler o verso 4. E foi com eles. Chegando ao Jordão, o que fizeram? Cortaram madeira. Sabe o que isso significa, irmão? Que o fato de Deus estar conosco não nos livra do trabalho. Uma boa lição, né? Não, Deus vai comigo. E aí na hora de cortar a madeira, o Senhor corta. É assim, né, que a gente quer. Senhor, fica comigo, mas na hora de pôr a mão na massa, o Senhor põe. Não, não é assim que funciona. Deus vai conosco, mas quem continua cortando madeira são a gente, tá? Nós é que continuamos cortando a madeira. A gente é que continua fazendo o que tem que fazer. Embora Deus esteja conosco. Embora a sua presença seja sentida ao nosso lado. E a Bíblia diz lá em Isaías 64:4, não há outro Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas eu já expliquei várias vezes esse versículo aqui para você, que esperar em Deus não é deitar numa rede, tomar uma água de coco e ficar esperando as coisas caírem do céu. Esperar em Deus é confiar no Senhor. A presença dele está comigo, eu vou lutar e vou vencer. Eu vou trabalhar e as coisas vão acontecer. Eu vou mudar de vida porque Deus está me abençoando. As minhas mãos se fortalecem porque a mão de Deus está sobre a minha. Isso é esperar, e Deus trabalha. Deus está conosco, está trabalhando na nossa vida. Mas isso não nos isenta de trabalhar. Nós temos que trabalhar. Eliseu vai com eles, mas ao chegar lá, eles vão fazer o que se propuseram a fazer, cortar madeira, e começam a fazer assim, dessa forma. Jesus, o maior exemplo, ele nos ensinou isso também. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 17. Vamos ler João capítulo 5, versículo número 17.
Jesus está dizendo assim: meu Pai faz o quê? Trabalha até agora. E eu? Eu trabalho também. E você e eu? Ficamos olhando? O que você acha? Deus trabalha, Jesus trabalha, e nós somos um bando de vagabundo. O que você acha disso? Não combina, né, gente? Se o meu Deus trabalha, se Jesus trabalha, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que botar a mão na massa. Eu tenho que fazer a minha parte. Embora Deus esteja comigo, ao meu lado, abençoando o fruto do meu trabalho. E essa lição também esse texto traz para nós. Eliseu estava com eles, mas todos juntos continuavam trabalhando e edificando a obra que se propuseram a fazer. Construir um lugar maior para acomodar a escola de profetas. Estão lá cortando madeira, estão lá se esforçando. Dá trabalho construir, gente. Dá ou não dá? Derrubar é mole. Erguer é que é difícil. E essa foi a obra que o Senhor nos designou: erguer, edificar e não derrubar. Nós não fomos chamados para derrubar, nós fomos chamados para edificar. É uma parte difícil, mas precisa ser feita. E cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade. Agora, uma outra lição aqui no texto, que talvez muita gente não goste. Veja o versículo 5, o que diz: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor! Por que ele gritou? Porque era emprestado. O cara estava usando um machado emprestado. E o machado caiu na água. Ele dizia: e agora? Como é que eu vou devolver esse machado? Como é que eu vou pagar esse machado? Se eu não puder devolver, eu tenho que pagar. Sabe o que isso significa, irmãos? Eles eram pobres. A ferramenta que eles estavam usando era emprestada. Isso aí joga por terra essa maldita dessa teologia do inferno, chamada teologia da prosperidade, que diz que todo crente tem que ser rico, bem-sucedido, tem que ter casa, carro, tem que ter iate, mansão e nunca ficar doente nem resfriado. Essa teologia da prosperidade é diabólica. A Bíblia não dá apoio para ela. A Bíblia diz que mesmo gente trabalhando para Deus pode não ter recursos. Mesmo gente que está em dificuldade pode trabalhar para Deus. Deus não exclui ninguém. Deus não quer que você seja bom só quando você tem dinheiro. Deus diz assim, na Bíblia que eu leio, diz assim: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Deus não quer que você dê o dízimo só quando está sobrando dinheiro. Deus não quer a tua oferta porque está com tanto dinheiro que você não tem que fazer com ele, vou dar para Deus. Deus está olhando a fidelidade tua no pouco. Jesus, quando observava as pessoas depositando no gasofilaço do templo, ele viu gente deitar grandes quantias naquele gasofilaço. Mas a única que ele reparou e exaltou foi uma viúva, que deu todas as moedinhas que ela tinha. Era uma coisinha de nada, não ia fazer nem diferença. Talvez o sacerdote tenha até jogado de lado. Mas aquela foi a viúva, foi a pessoa que deu mais, segundo a visão de Jesus. Porque a nossa condição não nos impede de fazer a obra. E o pior dessa mentalidade maligna é que nós estamos sempre deixando para o outro a responsabilidade que é nossa. A gente diz assim: eu não tenho recurso, deixa quem tem recurso fazer. Eu sou pequenininho, do tamanho de um botão. Eu não tenho nada, deixa quem tem alguma coisa fazer por mim. E um vai deixando para o outro. Aí chega que ninguém faz. Porque cada um fica se achando pequenininho. Cada um fica achando que tem alguém melhor. Se você pensar assim, realmente tem sempre alguém melhor que você. É ou não é? Sempre vai ter alguém. Mas Deus não está querendo usar os melhores. Deus está querendo usar quem tem um coração disposto para ser usado. Você entende? Então o fato deles não terem, não impediu deles fazerem. Eu não tenho, mas se precisar, o cara só tem emprestado e faço. Eu não tenho vergonha de trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu não sou rico para comprar as melhores ferramentas. Eu só faço se eu tiver as melhores ferramentas. Imagina, amado, se eu tivesse essa mentalidade. A nossa igreja nunca teria existido. E existiam pessoas que diziam para mim naquela época o seguinte: há 13, 14 anos atrás, quando a igreja foi fundada, uma pessoa virou para mim
falou assim para mim: você não é pastor para São Cristóvão. Não, você tem que estar na Zona Sul. Você tem que pregar na Barra da Tijuca. Sabe o que é isso? O capeta falando. Satanás com boca. Falou para mim isso. Não, você não é para esse bairro, não. Imagina se eu boto isso na cabeça, se eu só começo a igreja se eu tiver tudo do bom e do melhor. Tem gente que é assim, já viu? Só começo alguma coisa, só caso se eu tiver tudo bom, vai ficar para titia, não vai casar. Eu só quero tudo do bom e do melhor. Palhaçada, gente. Compre o que der, faça com o que der e vai fazendo aos poucos. Gostoso é fazer aos poucos, gente. Gostoso não é receber tudo de mão beijada, não. Gostoso é conquistar. Gostoso é crescer, é melhorar. Gostoso é valorizar cada centímetro de conquista. Amado, quando a igreja começou, primeiro, ela só começou porque eu botei o meu dízimo na poupança. Você não sabia disso, fique sabendo. Quando a igreja começou, não tinha microfone, eu pregava sem microfone. Não tinha instrumento musical, nem muito menos louvor. Não tinha professor de escola bíblica. Eram os pais das crianças que ficavam com as crianças na rua, porque a igreja tinha 45 metros quadrados. E ao lado, na calçada, a gente montava uma tenda de plástico de 3x3. E por 9 meses de gestação, montamos aquela tenda, limpando cocô, todo domingo pela manhã, porque era um lugar que as pessoas tiravam, reservavam para defecar. Creolina era o primeiro instrumento que eu tive como pastor. Creolina. E esse que é o gostoso. Não, eu só faço se eu tiver o melhor. Então você não vai fazer nunca. Você não vai fazer nada. Vai ser um frustrado para o resto da tua vida. E quando ficar velho vai dizer: a vida não me deu oportunidade. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade, eu seria alguém. Você teve, você que não quis ser. Porque você no fundo é um orgulhoso. Esse é o teu problema. Então, não é desculpa. Se tem, se não tem, se é pobre, se é rico. Todo mundo pode trabalhar. Todo mundo pode fazer. Porque Deus é que abençoa. Todo o sacrifício inicial da igreja, se Deus não estivesse nisto, teria também dado em nada. Seria creolina jogada fora. Entende? Se Deus não estivesse aprovando, não melhorava. Agora melhora pela minha maneira de falar, de pregar, pelo evangelho que a gente prega. Nunca foi de encher a igreja. A igreja ia assim. Começou com 15 pessoas. Depois dos primeiros meses, devemos ter chegado a uns 17. Depois do primeiro ano, talvez uns 23. Talvez. Aí conseguimos a lojinha do lado. A do lado tinha 28 metros quadrados. Era a metade da primeira. Mas pelo menos já não precisava montar a tenda, não é? Já dava para botar as crianças, porque era maior que a tenda de 3x3. E você vai fazendo o que tem que fazer. E Deus vai abençoando. Após 3 anos, mudamos para a Rua São Cristóvão. Aí um templo um pouco maior, 4 salas de aula, um gabinete, uma cozinha, 150 cadeiras no templo, alugado. Mas ali fomos. 3 anos depois da inauguração, tínhamos incríveis 70 membros. 3 anos depois. Alguém poderia dizer: você não prega nada. Você não é um bom pastor. 3 anos e só tem 70 membros? Cadê a escola? Onde foi que você aprendeu que eu quero passar longe dessa escola? Talvez alguém dissesse isso para mim. E aquele que disse para mim: você não é pastor de São Cristóvão? Eu nunca duvidei disso. Eu nunca conjecturei. Eu nunca sequer, por um segundo, pensei que aqui não era o meu lugar.
Por isso, Deus abençoa. Não é pelo que somos capazes de fazer, mas é pelo coração com que fazemos. Aprenda essa lição. Se o machado for emprestado, não importa, o que importa é cortar madeira, gente. Se você não tem o melhor machado do mundo, hoje em dia nem machado, o pessoal quer serra elétrica, né, irmão? Não é isso que o pessoal quer? Serra elétrica. Vamos cortar que fica mais fácil. A gente quer facilidade. A gente quer do bom e do melhor. Não, é Deus! Deus tem que dar. Não é assim que os pastores convencem? Os falsos pastores convencem as falsas ovelhas? É assim que ele funciona esse jogo, não é? Deus tem que dar. Não, eles eram pobres. O machado era emprestado. Não tinham condição de ter aquele instrumento, que naquela época era um instrumento caro. Imagina, nós não estamos nos tempos atuais. O machado era de uma lâmina, era um ferro batido, era um instrumento que custava dinheiro, custava caro, porque era raro naquele momento. Não é como hoje você entra na loja de ferramenta e encontra machado, tudo que é tamanho. Não era assim, queridos. Era algo acima das condições, mas eles não precisavam ser ricos para fazer a obra de Deus. Por isso você não precisa ser rico. Todos podem participar. Tem lugar para o rico? Tem? Tem. Mas tem lugar para o pobre? Também tem. Qualquer um que quiser tem lugar na obra do Senhor. Basta querer fazer. Basta se colocar à disposição, e foi isso que eles fizeram. Mas há uma outra lição, que mesmo eles fazendo isso, né, mesmo com essa determinação, com esse coração, o raio do machado ainda cai na água. O que você acha disso? Ó vida, ó azar, né? Estou aqui fazendo a obra de Deus. Pedi um machado emprestado, me humilhei para pegar esse machado. Começa a usar. O diacho do machado cai na água. Irmão, isso não é por acaso. Tem lição para a gente. Mesmo quando você está fazendo tudo que Deus quer, mesmo quando você está fazendo com todo o coração, você vai ter dificuldade. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também. Imagina se cada dificuldade eu fosse desistir. Eu contei para você um pedacinho da história aqui. Primeiro ano, 20 e poucas pessoas. E no primeiro ano já temos diacho de uma pessoa que criou um problema na igreja. Né? Imagina. Se eu jogo tudo para o alto, ele, não quero, pensei que servir a Deus era só caviar e champanhe. Não, não é não. Tem joio. Tem 20 pessoas, tem joio no meio. Olha só que desgraça, né, irmão? Agora tem 400. Imagina quanto joio não tem também. Se com 20 tem, com 400 tem mais ainda. Mas vai ter sempre dificuldade, vai ter sempre perseguição, vai ter sempre gente falando mal de você, vai ter sempre. Faz parte. Não é porque eu estou me esforçando, fazendo com todo o coração, que nunca o meu machado vai cair na água, que nunca terei uma perda na minha vida, que nunca terei um prejuízo. Prejuízos fazem parte da vida. Podemos passar por aflições, eles estarem trabalhando, não livrou do acidente. Acidentes acontecem. E esses acidentes são permitidos por Deus, como provas para a nossa fé, disposição, como provas para a intenção do nosso coração. Porque o mal intencionado, diante da dificuldade, ele foge logo, gente. Pensa nisso, quem é mal intencionado, quando vê uma dificuldade, foge. O que o ladrão procura? O ladrão procura facilidade. Já ouviu essa história? Você bota uma tranca no volante do seu carro. Não vale nada aquela tranca, né? O cara tira aquela tranca lá e pé nas costas. Mas quando ele vê a tranca, ele vai para um outro carro que está sem a tranca. Ele quer facilidade. Ele não quer dificuldade. A não ser que está todo com tranca, ele vai pegar mesmo. Mas se não tiver, ele vai procurar outro. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Ele quer facilidade. Quando ele vê dificuldade, ele foge. Então a boa intenção é provada pelas circunstâncias adversas. A gente persevera apesar delas. Jesus ensinou isso. Eu me lembro agora,
do que Jesus falou? Ele disse, queridos, que a diferença entre o bom pastor e o falso pastor é a hora que chega o lobo. Você lembra dessa passagem? Jesus disse que é na hora que chegar o lobo que você vai ver quem é o bom pastor, quem não é. Ele disse, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o falso pastor, quando ele vê o lobo, nunca mais o lobo vê ele. Porque ele já saiu correndo há muito tempo. Entendeu? Ele vê o lobo, você diz, pastor, cadê o pastor? Já foi embora. Já sumiu. Ele é o primeiro a desaparecer. Tu acha que ele vai enfrentar o lobo? Mas o bom pastor, ele enfrenta o lobo. Você lembra de Davi? Davi matou 2 bichos enormes, irmão. Sabe por quê? Que os bichos queriam comer a ovelha dele. Ele disse, não. Davi se transformou, baixinho, virou gente, irmão. Se transformou e arrebentou os bichos, porque iam contra as ovelhas dele. O bom pastor, ele mantém, por causa da intenção do seu coração, o mesmo empenho, a mesma fidelidade, mesmo quando as coisas são adversas, mesmo quando os problemas... A má intenção faz com que a pessoa suma ao menor sinal de perigo, ao menor sinal de problema, você jamais vai ver aquela pessoa. Isso determina a boa e a má intenção, porque ninguém consegue, olhando para a cara de ninguém, saber se você tem boa intenção. Olhando para a cara de uma pessoa, você consegue saber? Não consegue. Não vem com essa que você tem sexto sentido, não, que isso é do diabo, tá? Não vem com essa, eu enxergo. Enxerga coisa nenhuma. Olhando para a cara, quem vê cara não vê coração, já diz o ditado. Você não vai conseguir saber a intenção de ninguém olhando para a cara do sujeito. Mas o que revela a intenção são as dificuldades. As provas são permitidas por Deus, porque se revelam para nós, não para Deus que Ele já sabe, as intenções reais do nosso coração. E ali o Senhor permitiu que aquele machado emprestado afundasse, apesar deles estarem fazendo a obra. Mas a diferença, queridos, é que na nossa vida, nós cristãos passamos por dificuldades, mas porque temos bom ânimo e o Senhor venceu, Ele nos faz vencedores. Ele nos faz vencer as nossas dificuldades. Ele faz o que ninguém pode fazer, Ele faz o milagre. Eu posso trabalhar, mas quem faz machado flutuar é só Deus. Eu posso me empenhar ao máximo, mas quem resolve os problemas intransponíveis, só o Senhor. É só o Senhor que faz isso. Por isso o versículo 6 diz assim, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Por isso Eliseu estava com eles. Por isso que Deus está conosco. Deus não está conosco para fazer o que nós temos que fazer. Deus está conosco para fazer o impossível que nós não conseguimos fazer. Nunca pense que Deus vai fazer o que você pode fazer. O que você pode fazer, quem tem que fazer é você. O que Deus faz é o que é impossível de ser feito. Eles estavam com Deus, Eliseu estava ali com eles. E quando o machado caiu na água, o rapaz desesperado gritou, ai meu Senhor, caiu o machado. O que houve? Era emprestado. Eliseu disse, onde caiu? Ali, ele jogou um pedaço de pau. E por um milagre, aquele machado de ferro pesado flutuou na água. E o rapaz pôde apanhar aquele machado. O Senhor estava lá para agir. Assim como eu creio que o Senhor está aqui para agir. E tem agido na igreja, amados. O que me conforta é saber que Deus age na igreja. O que me deixa mais tranquilo é saber que aquilo que é impossível para mim, não é impossível para Deus. E que enquanto eu estiver fazendo o que Deus quer que eu faça, Ele fará o que é impossível para eu fazer. É isso que traz conforto. Que esse seja o conforto do teu coração. Faça o que Deus manda você fazer. Não espere as melhores condições. Não espere ficar rico para fazer alguma coisa. Não espere ter sobrando para participar. Meu amado, participe, faça, se coloque à disposição. Vai vir luta? Vai. Aí vai dizer, eu estava fazendo e veio luta. Por que Deus permitiu? Para com isso. Deixa de ser criança. Continua fazendo e Deus faz o impossível por você. Deus faz um milagre que você não quer e não pode fazer. Nós estamos edificando a obra de Deus. E Deus está aqui para agir na nossa vida. Você crê nisso?
Nós estamos trabalhando para o Senhor. E Deus está ao nosso lado. Não importa o que aconteça. Não importa o que esse mundo possa preparar de surpresa para nós. Continuamos com o Senhor. Olhando para esse exemplo do machado que caiu na água, muitas pessoas, na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, podem perder alguma coisa. Podem ter um prejuízo, não podem? E muitos hoje estão fora até da igreja, pelos prejuízos que tiveram ao longo das suas vidas e não souberam lidar com eles. Preferiram o afastamento, preferiram a distância. Mas não é isso que Deus quer para você. Se alguma coisa você perdeu na sua vida, no caminho, na caminhada, se alguma coisa caiu da sua vida e você considerou como perdida, você viu o que Eliseu disse? Aonde caiu? O rapaz disse, foi ali. Ele apontou o lugar aonde caiu. Ah, também uma lição. Não fique pensando, Deus sabe, Deus sabe. Fale para Deus o que você precisa. Fale para Deus o que caiu na sua vida. Não que Ele precise, realmente Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você identifique o seu prejuízo. Aonde está o prejuízo da sua vida? Fala para Deus dele, aponta para o Senhor, diz, Senhor, foi ali. Foi ali que eu caí. Veja, Jesus ensinou lá no Apocalipse. Arrependa-te. Lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. É você que se arrepende. E é você que lembra do lugar onde você caiu para você também voltar. Fale para Deus, mostre para Ele. Foi ali que eu caí, Senhor. Foi ali que caiu o machado da minha vida. Foi ali que caiu a ferramenta que eu usava para fazer a obra e agora estou parado. Não estou mais fazendo, porque caiu ali a ferramenta. Foi ali, Senhor. Se você fizer isso, Deus fará um milagre na sua vida. Ele está pronto para fazer esse milagre. Algo que ninguém jamais viu. Ninguém jamais viu um machado flutuar. E pela primeira e única vez, aquelas pessoas que ali estavam viram o impossível com os próprios olhos. Um machado sair do fundo do mar, do fundo do rio, e flutuar naquelas águas. Eu creio, amados, que Deus, Ele é atento a coisas pequenas na nossa vida. Talvez alguém dissesse, para que incomodar Deus com isso? Caiu um machado, a gente arruma outro. Mas aquele machado traria tantos problemas, a falta dele, o fato de ser emprestado. Nas pequenas coisas, você pode contar com a bênção de Deus. Desde que você coloque essas pequenas coisas diante de Deus. Às vezes a gente acha que a gente consegue resolver sozinho. Durante muito tempo na igreja, e até hoje ainda faço isso. Quando eu vejo alguma coisa que está me trazendo tanta preocupação, tanto aborrecimento, o que eu falo é, Senhor, o problema está ali. Aí o Senhor vai lá e resolve, gente. Ele vai lá e faz um milagre. Faz uma coisa que eu fico bobo de ver. Como Deus pode fazer isso? Estou ficando até mal acostumado, sabe? Ele faz umas coisas maravilhosas, mas eu só aponto para Ele, Senhor, está ali o problema. Está ali o problema. Foi ali que eu perdi, foi ali que eu caí. Foi ali, Senhor. Foi ali que houve prejuízo. E lá o Senhor opera e faz, e maravilhas Ele sempre fará. Então, Deus faz a parte difícil. A pequena parte fica para nós. Olha como termina o verso 7. Disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e tomou o machado de volta. O texto não diz, mas o que ele continuou fazendo? Trabalhando, cortando madeira. Simples assim. O milagre Deus faz, flutua o ferro. A parte simples Ele deixa para mim. Estende a mão e toma. Há uma lição aí, o machado não saiu voando para a tua mãozinha. Não, agora você vai lá, entra na água e pega o teu machado. O machado caiu lá, mas você vai lá e pega ele. Eu faço ele flutuar, mas nem entrar na água, tu quer? Entra na água e pega o teu machado. Amém? Fala para Deus o teu problema. Fala para Deus o que caiu na tua vida. Fala para Deus o que você perdeu, para que o machado volte para a tua mão. E você continue trabalhando na obra de Deus. Continue sendo um participante. É bom participar. E Deus estendeu a todos nós
a possibilidade de participar. Participar é um privilégio. Você, que durante esses anos sustentou a obra de Deus com seu dízimo, você pode dizer: eu sou um privilegiado. Eu participei da construção desse lugar. E eu vou continuar participando da construção de quantos outros o Senhor quiser levantar a partir desse lugar. Porque o bom é participar. Participe, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Há um louvor. Quem é crente sabe esse louvor, tá? Nós vamos louvar hoje pela primeira vez, que se chama Meu Tributo. Um louvor de gratidão a Deus. Um louvor para dizer ao Senhor o quanto damos glória a Ele, pelo tanto que Ele tem feito por nós. Você crê que Deus tem feito pela tua vida? Faz uma oração comigo agora. Deus, quero te agradecer, Senhor, por todos os momentos, inclusive os difíceis, inclusive os momentos em que o machado caiu e afundou, inclusive os momentos em que as perdas vieram. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque todo o bem que o Senhor tem feito a mim e à igreja e a cada um de nós, é um milagre que o Senhor tem realizado. Eu te agradeço pela conquista, eu te agradeço pelas perdas, eu te agradeço por todas as coisas, porque em todas elas a tua mão soberana tem se estendido sobre nós para aprovar o nosso trabalho. E é o que queremos, Senhor. Aprova o trabalho dos meus irmãos aqui, Pai. Aprova a nossa vida. Mas para ser aprovado é preciso ter prova. Por isso, ó Deus, nos faz ser aprovados nas provas pelas quais passamos. Abençoa a igreja, abençoa os meus irmãos. E se alguém aqui, Senhor, perdeu alguma coisa, se alguém aqui parou na caminhada, que esta seja a noite de mostrar para o Senhor aonde caiu esse machado. Mostra para Deus, e Ele vai fazer um milagre. Esse machado vai voltar para a tua mão, e você vai continuar trabalhando. Mas depende só de você buscar ao Senhor de todo o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. Minhas vozes de milhões de anjos expressam a minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser pertence tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, que por mim tanto fez.
vontade, ó meu Senhor. E se surgir o louvor ao Calvário, seja assim. Fui na cruz que salvou-me, seu Toda honra, toda glória, todo louvor. Oh Senhor, obrigado, Pai. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, toda nossa gratidão, todo o reconhecimento de que sem Ele nada podemos fazer, nada somos, nada temos de bom, senão aquilo que Ele tem nos dado. Guarda isso no teu coração. Pega teu machado e faz a obra de Deus. Amém, amado? Deus abençoe você, te dê uma semana maravilhosa.